Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso 4º episódio do Adipo Talk Podcast. Um projeto que, como eu já falei para vocês antes, nos episódios anteriores, ele tem o apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e do CNPq. Então, a gente sempre traz aqui convidados especiais, com experiência na área de endocrinologia e tecido adiposo, para a gente discutir temas relevantes para a sociedade, já que hoje a gente tem índices muito elevados de doenças como obesidade, diabetes. E hoje a gente vai ter aqui no nosso podcast a doutora Bartira Rebouças, que é médica endocrinologista. Ela tem experiência na área de metabolismo, obesidade, síndrome metabólica, resistência à insulina, diabetes. Então, gostaria de agradecer, doutora Bartira, pela sua participação aqui nesse podcast. Eu sei que vai ser muito enriquecedor para o nosso público. Obrigada. Obrigada a você pelo convite. Eu fiquei extremamente honrada, porque admiro demais seu trabalho na universidade. E, assim, eu acho que é uma oportunidade muito legal da gente conversar sobre esse tema que a gente pensa que as pessoas sabem, né? E, na verdade, existem muitas dúvidas em relação ao tecido adiposo, a função, essa questão da obesidade, uso de emagrecedores, enfim. É um tema que está sempre em alta. Isso. Inclusive, nos episódios passados, a gente teve aqui o Dr. Josivan Lima, que a gente trabalha com ele. E a gente falou muito sobre os tipos de tecido adiposo, função endócrina, como é que eles agem no corpo, a relação deles com obesidade também, um pouco de lipodistrofia, mas ainda introduzindo o assunto, porque a gente vai ter outros episódios e hoje a gente vai falar um pouco sobre a expansão dos adipócitos, que é um tema que está sempre sendo falado, porque a gente tem um crescimento muito grande dos casos de obesidade. E até mudou a classificação, saiu uma publicação recente, Sim, mudando um pouco como classifica a obesidade pré-clínica e clínica. Então, eu acho que a gente tem muita coisa para falar hoje sobre esse tema. E a primeira questão que eu queria trabalhar com você, doutora Bartira, aqui, é sobre essa questão de como os adipócitos crescem, como é que eles se expandem, para a gente mostrar para as pessoas que já viram os episódios anteriores, que já sabem a diferença entre o adipócito branco, entre o adipócito marrom e entre o adipócito bege, que a gente falou desses 3 protagonistas nos episódios anteriores. E assim, hoje a gente vai falar um pouco mais, detalhar um pouco mais sobre a relação que eles têm, por exemplo, com a obesidade. Sim. Que um dos principais fatores é que a gente tem um aumento dessa célula de gordura, desse adipócito, na obesidade. E a gente falou no episódio de regulação da ingestão alimentar, inclusive de uns dados novos que saíram, mostrando que as células de gordura, ela tem memória. Sim. Que, na verdade, a gente já sabia disso de alguns anos atrás, mas, conectando com o episódio anterior, o que foi que eles viram nesse trabalho novo? Eles viram que tem muita regulação nos genes, através da epigenética, né, que a gente já falou no episódio passado, que são aquelas alterações que acontecem na estrutura do DNA, mas que não afetam a sequência. Então, realmente, a gente está tendo uma expansão muito grande nesses estudos de biologia do tecido adiposo. Sim. E essa parte de expansão dos adipócitos é um tema que a gente precisa entender mais e o que a gente já tem hoje, mostrar para vocês um pouquinho do como isso acontece, como é que essas células elas aumentam de volume, para a gente entender por que é tão difícil regulá-las. Não é tão simples assim, né? O tratamento da obesidade. Não é simples, é extremamente complexo, né? Porque além de envolver o tecido adiposo, envolve outras regiões do nosso corpo, né? O cérebro, o fígado, o rim, outras áreas do corpo da gente. E também tem relação com o comportamento, com a parte psicológica, né? Porque o alimento tem um papel afetivo também. E com a questão de socialização. Então, o comer, ele além de ter esse papel fisiológico, né? Ele tem vários outros papéis. Por isso que é tão complexo o tratamento da obesidade. Ainda mais para nós mulheres, que vai chegando ali perto dos 40, 45, menopausa, e muda a expressão aí dos hormônios, aí fica até um pouco mais complicado. Então, o seu trabalho, eu gosto muito de seguir também seu trabalho. Inclusive, sou paciente da doutora Bartira, porque ela tem um trabalho muito interessante nessa questão de
do que se deve ser feito para mulheres mais 40, inclusive, assim, se a gente for pensar, é muita alteração hormonal e dependendo da mulher, tem mulher que responde melhor e outras que não. Então, assim, tem mulheres que conseguem perder peso melhor e outras não. Então, isso tudo tem a ver também com o metabolismo e com a célula de gordura. Sim, com certeza. E as alterações que acontecem, né, nessa fase, a piora da composição corporal, que acontece na mulher que está no climatério, né, que acontece normalmente 5 anos antes da mulher entrar em menopausa, até o período 5 anos depois, na maioria das mulheres. E essas alterações fazem com que ocorra a expansão do tecido adiposo, com uma série de implicações em várias outras alterações no corpo, né? E existe também desregulação do estilo de vida, porque o climatério leva à alteração do sono pelo pico de cortisol durante a noite, e isso interfere no tecido adiposo, né? Inclusive, a melatonina tem ação no tecido adiposo, né? E aí a gente tem alterações também no padrão de alimentação, relacionadas à alteração do sono, e por aí vai. Então, é uma fase que tem muitas mudanças na mulher, que acabam levando a alterações também do tecido adiposo. Verdade. E aí, por isso, eu vou pedir para passarem para a primeira imagem, que normalmente eu estou trazendo dados do Google Trends. Já falei sobre ele antes, mas basicamente o Google Trends, você consegue pesquisar informações tanto no mundo quanto no Brasil ou qualquer outro país. Então, o que foi que eu fui observar? Como hoje a gente vai falar sobre a expansão dos adipócitos, como é que isso acontece, qual a relação que isso tem com obesidade, então eu trouxe aqui uns dados. Dá para vocês verem essa linha azul. Essa linha azul é obesidade. Então, se a gente colocar o termo obesidade no Google Trends, e você consegue colocar outros termos, eu coloquei inclusive lipedema, porque a gente não vai focar em lipedema hoje, mas vai ser tipo um spoilerzinho para os próximos Sim. episódios, só para a gente ter uma noção. No mundo, realmente, ó, a linha azul, ela tem sempre ela tem picos, mas ela sempre tem um padrão de estar acima. Ou seja, eu tenho mais buscas no mundo todo sobre obesidade. O que é que as pessoas estão buscando sobre obesidade? Elas vão para o Google para pesquisar, e a gente vai ver quais são as principais perguntas das pessoas, tá? Então, no mundo, a gente vê primeiro obesidade sendo mais buscado, depois lipedema. Eu comparei fat cells, que são células de gordura, botei em inglês, em português, porque a gente falou disso no episódio 1 e 2. Só para a gente comparar e ver que realmente as pessoas querem saber mais o que é célula de gordura, querem. Mas quando a gente compara com outros termos, obesidade, por exemplo, é um tema que está muito mais em alta, porque as pessoas pensam logo na doença em si. Mas também querem saber o que são as células de gordura, então isso tem a ver. Aí pode passar o próximo, por favor? O próximo é especificamente no Brasil. Aí a gente já vê uma inversão. Qual é a linha que está em cima? A vermelha, que é o lipedema. Então a gente vê que as buscas por lipedema, pessoas pesquisando, é muito maior no Brasil do que de obesidade. A obesidade está lá embaixo, junto com a linha verde e amarela. Sim. E aí você vê que não... mas será que isso não é porque teve aquela reportagem recente falando de obesidade, ou de obesidade, não, de lipedema. Mas, na verdade, você vê que é uma tendência. Isso aqui é em um ano, tá, gente? Nos últimos 12 meses, esses dados aqui. Então, a gente vê que no Brasil, lipedema ele é bem mais pesquisado. Então, a gente vai ter um episódio para falar um pouco mais sobre isso também aqui no nosso podcast, com a parte da nutrição, tá? Aí, pode passar, por favor, porque a gente vai focar hoje em obesidade. Aí, quando a gente vai ver no Brasil, foquei mais no Brasil, o que é que as pessoas estão pesquisando sobre obesidade, aí isso vai fechar aqui, vai de encontro com o nosso tema de hoje, né? Então, basicamente, eles não tem, assim, como a gente saber a quantidade total, mas eles fazem uma escala até 100, 100 é o máximo. Então, por exemplo, o que é obesidade? Aquela pergunta, o que é obesidade? Por que eu coloco assim? Porque no Google Trends, ele separa. Às vezes a pessoa não botou um acento. Eu não junto tudo, apesar de ser a mesma coisa, as 3 primeiras ali, mas é porque como ele bota em escala, então 100 é o mais pesquisado e os outros vai ser a proporção. Então, a gente vê muitas pessoas perguntando o que está mais em alta, o que é obesidade. Então, de fato, é algo que a gente sabe, as pessoas sabem que tem aumento de células de gordura, mas o que é obesidade em si, a definição de obesidade? É isso que a gente vai trabalhar hoje. Obesidade infantil, grau de obesidade, obesidade IMC, tratamento de obesidade, enfim. Então, a gente vê que é um tema que está sendo pesquisado, embora no Brasil se pesquise
no último ano mais sobre lipedema, isso no Google, a gente vê que obesidade ainda assim é um tema bastante pesquisado. E aí eu queria que a gente já começasse a trabalhar um pouco isso, né? O que é obesidade, como é que a gente classifica. Eu sei que mudou recentemente, então Sim. talvez seja importante a gente falar um pouco da Do classificação antes e o do depois. antes, baseado no IMC, e do depois, e esclarecendo coisas importantes aqui para o nosso público. Sim, então a obesidade, né, classicamente ela é definida como um IMC acima de 30, o índice de massa corporal, que é a altura, o peso dividido pela altura ao quadrado. E aí a gente classificava a obesidade em estágio 1, quando o IMC era entre 30 e 35, estágio 2 entre 35 e 40, e o estágio 3, ou obesidade mórbida, quando o IMC era acima de 40. E o tratamento, a indicação do tratamento, né, depende dessa classificação. Inclusive, a indicação de cirurgia bariátrica também dependia dessa classificação. O último consenso que saiu recentemente, ele muda, e aí ele usa o termo obesidade pré-clínica, obesidade clínica e obesidade metabólica. E ainda usa o termo pré-obesidade. Então, a pré-obesidade seria um aumento do percentual de gordura gradual. Sim. Quando eu passo do limite do percentual de gordura, né? Então, eu não uso mais o IMC para considerar o diagnóstico de obesidade, mas sim o percentual de gordura. Isso é importante, porque, só fazendo um parênteses, Sim. porque antes a gente usava o IMC, na verdade é uma medida que vai continuar sendo usada, mas assim, para Sim. classificar a obesidade, não, porque o que é que acontece? Como você pega o peso e divide pela altura ao quadrado, por exemplo, uma pessoa que tem muito músculo, Sim. quando você fizer calcular o IMC, talvez dê um IMC elevado, ela tem mais músculo do que célula de gordura. Isso. Dá um IMC elevado, Isso. mas a pessoa não tem obesidade. Eu tenho, inclusive, um paciente que o IMC dele é 32, mas ele tem 10% de gordura. Então, Então, eu vou querer que ele perca peso? Não, por ele perder massa muscular, né? Exato. Então, eu digo muito para os pacientes que emagrecer é perder gordura, não é perder peso. São coisas diferentes. Por isso que a avaliação da composição corporal é tão importante, né? Que a gente faz pela bioimpedanciometria. A gente sabe que em estudos é feito pela densitometria do corpo inteiro, né? Foi o que eu fiz. Exatamente. Eu já pedi logo DEXA, porque essa análise do corpo todo, para a gente saber a distribuição da gordura corporal de uma forma mais precisa. A bioimpedância ela é muito usada, mas a gente sabe que existem outros métodos mais precisos. Mas, nesse caso, eu acho que para o tratamento da obesidade, a bioimpedância por si só, ela já pela é disponibilidade, né? Exato. Pela facilidade de execução e de acompanhamento. No próprio consultório você já consegue fazer, o DEXA já, assim, tem que marcar, é uma coisa mais específica. Isso. Depende do plano também, enfim. Isso. Então, essa mudança foi muito importante, né? Porque a gente acaba sendo mais preciso no diagnóstico de obesidade do que era anteriormente. E tem aquela questão também que se fala muito nos artigos sobre obesidade metabolicamente saudável e não saudável. Não tem muito isso que se fala? Justamente por conta disso, que às vezes a pessoa ela tem um índice de massa corporal, como a gente já comentou, Alto. 30, 32, mas ela não é obesa, é porque ela tem muita massa muscular. E outras pessoas, por exemplo, que a gente já falou em alguns episódios anteriores sobre lipodistrofia, que é a perda de tecido adiposo subcutâneo. Quando você vai calcular o IMC, tem paciente com IMC 20, 21, então tá dentro da normalidade. Mas a pessoa é lipodistrófica e ela tem comorbidades, ela tem complicações metabólicas similares a pessoas com obesidade. Isso. Então, o IMC, de fato, com o tempo, foi vendo que não era a melhor medida e resultou nessa mudança. E é interessante, né, o tecido adiposo, porque não é só a quantidade, mas onde ele está distribuído. Que faz toda a diferença. A localização importa. Então, onde ele está distribuído? O tecido adiposo visceral, né, que é mais inflamatório, que produz adipocinas mais inflamatórias, ele está mais associado à síndrome metabólica do que o tecido adiposo subcutâneo, né? Verdade. Então, a obesidade, talvez no futuro, a gente vai levar também isso em consideração. Eu sempre falo isso nas minhas aulas, porque é tanta molécula que o tecido adiposo produz, a gente falou isso também antes, falou da leptina, principalmente, falou um pouquinho da adiponectina, mas assim, eu fico impressionada como a cada ano, se a gente vai buscar, lá naquele
naquele site que eu mostrei, o NCBI, o PubMed, onde a gente consegue baixar os artigos científicos, a gente vê uma onda crescente de publicações na área de tecido adiposo. Sim. Os últimos 30 anos foram cruciais e a gente está vendo cada vez mais a importância de compreender a biologia do tecido adiposo. Verdade. Se fosse uma coisa, vou tomar aqui um shake, um chá e resolvo, perco o peso, tá tudo ok. Não é. Você sempre fala muito nas suas postagens, nos seus vídeos, sobre a questão da manutenção do peso. Isso. Que acaba sendo mais desafiador até do que a perda em si. Isso, Aí, verdade. vamos falar um pouquinho, né, sobre isso também hoje? Então, é verdade. Porque, assim, a obesidade é uma doença crônica. Não tem cura ainda hoje, né? Então, se eu faço um tratamento pontual e eu acabo e paro esse tratamento, eu vou reganhar o peso. Por quê? Porque eu não estou controlando a doença. É como uma pessoa que tem asma, é como uma hipertensão, né? Ou um diabetes. Se eu não faço um tratamento a longo prazo, eu vou ter um descontrole da doença. Então, as pessoas ainda veem muito a obesidade, eu digo, como uma pneumonia. Você vai, toma um remédio, fica bom e pronto, não precisa mais se preocupar com aquilo. Perdeu peso, aí não entende a biologia do tecido adiposo, aí acredita que perdeu peso, já atingiu o meu objetivo. Então, beleza, vou parar de tomar o medicamento, não muda o estilo de vida, muitas vezes não muda. Isso. Aí volta tudo de novo. Volta tudo de novo. E cada vez perde mais massa muscular, porque quando a gente perde peso, a gente perde músculo e gordura, mas a gente só ganha gordura se a gente não estiver fazendo mudança. Isso numa memória boa, essa célula de gordura. Então, a tendência é que cada vez fique mais difícil a perda de peso, né? Por esse efeito sanfona. Esses pacientes acabam se frustrando muito. E eu acredito que isso tem muita relação com como a obesidade é vista pela sociedade. Ela não é vista como uma doença, mas como uma questão de falta de disciplina. A pessoa está obesa porque quer, não faz exercício, não se alimenta bem. Exatamente. Então, o paciente acredita o quê? Não, eu vou fazer isso, vou perder peso e depois está tudo bem. Só que é uma doença crônica. Então, vai ter esse reganho, né? Os estudos mostram que 50% dos pacientes reganham o peso no primeiro ano após a perda. Exatamente porque falta o controle de todos os fatores, né, de risco para a obesidade. É verdade, a gente tem que estar sempre fazendo exercício. Falamos muito isso no episódio passado, sobre a questão de manter a prática de exercício. O exercício não é algo que você faz e para e tá tudo bem. Por isso você vai para academia, você vê pessoas lá com corpos bem definidos, musculares. Mas a pessoa continua indo. Você fica, mas essa pessoa tá indo para academia por quê? Se ela já tá com um corpo interessante, assim, para o que ela quer, tá musculoso, que é o que as pessoas querem. No final das contas, elas continuam. Porque se elas pararem, a célula muscular, ela também precisa de um estímulo constante. Exatamente. E a célula de gordura, ela não é diferente. Ela também tem a sua biologia peculiar, ela também precisa de um estímulo para que ela fique no seu tamanho adequado. Porque a gente não pode ter adipócitos muito grandes, hipertrofiados. Que é o que acontece na obesidade. Quando a ingestão calórica, ela supera a perda de energia, e aí você vai ter um acúmulo de gordura da dieta dentro do adipócito, que a gente falou isso também no episódio passado, dentro daquela organela que se chama vesícula lipídica, que está dentro do adipócito. E aí ele vai aumentando, porque vai chegando mais gordura, ele vai aumentando, aí uma célula vai ficando do lado da outra, vai pressionando a outra, e aí você tem vasos sanguíneos, por exemplo, entre essas células, e aí você acaba comprimindo, pressionando esses vasos, chega menos nutrientes, chega menos oxigênio, você começa a criar um ambiente inflamatório ali. Diminui o número de mitocôndrias, né? Que é quem faz o metabolismo. Exato. A gente falamos sobre isso anteriormente, mas vamos falar hoje, porque tem relação também, né? Na obesidade. Porque essa célula que aumenta, que está colocando a gordura para dentro, é o adipócito branco. Isso. Mas a gente também tem um outro que é o marrom. Isso. Que até mais ou menos 2003, as pessoas achavam que em adultos não era tão funcional, mas era mais em recém-nascidos e tudo. Mas em 2003, eles publicaram um estudo mostrando que a gente tem sim tecido adiposo marrom funcional nos adultos. Sim. E ele tem sido visto, inclusive, como um tecido importante para ter mais estudos. Por quê? Porque ele é o termogênico. Sim, sim. E na obesidade, o que acontece? Ele diminui. Aumenta o tecido branco, né? Tem um branqueamento. E o branqueamento é relacionado com sedentarismo, com sono ruim, né?
com Exato. várias, com estilo de vida não saudável, né? Exato, porque tem duas coisas que podem acontecer. Normalmente, quando a gente faz exercício, tem um estilo de vida saudável, esses estudos mostram que, principalmente modelos animais, você pega o adipócito branco, ele pode se converter no bege. Que aí, esse caso aí, do inglês é browning. Eu geralmente traduzo como bronzeamento, ele tá bronzeado, mas pode ser amarronzeado. Por Sim. quê? Porque ele vai ter mais mitocôndria. Então, um estilo de vida saudável, ele vai fazer com que… Isso não é em qualquer lugar do corpo, a gente não sabe ainda se todos os depósitos, todas as células de gordura branca sofrem bronzeamento para o bege. A gente não sabe ainda. Principalmente próximo a locais onde eu tenho tecido adiposo marrom, aqui na região da clavícula, escápula aqui posteriormente. Em camundongos é muito na região da virilha, região inguinal. Então, assim, são estudos mais recentes. A gente não sabe se a gente vai conseguir fazer isso em todas as células. Mas se sabe que esse bronzeamento é muito importante para manter a nossa saúde metabólica. Em modelos animais isso é muito visto. Aí o que você falou do branqueamento é o contrário. Que em animais também obesos, a gente observa que o adipócito marrom, que tem efeitos positivos para o metabolismo, ele pode perder mitocôndrias, ele pode se converter para o branco. Aí você tem um processo de branqueamento dos adipócitos, que é o que acontece também na obesidade. Sim. A gente diminui o bronzeamento, que é bom para o metabolismo, e a gente aumenta o branqueamento, que é o que a gente não quer, porque a gente já está tendo aumento desses adipócitos brancos. Por isso que é tão difícil você perder o peso e conseguir manter, né? Porque seu metabolismo está funcionando diferente. Por isso que a gente diz que é uma doença. Verdade. Porque tem alteração de vários hormônios, né? Porque aumenta a grelina, que é o hormônio do apetite. Existe uma resistência à leptina, que é o hormônio da saciedade. Isso. O metabolismo cai. E isso tudo está relacionado com o tecido adiposo, né? Tudo está relacionado. E aí eu digo muito para os pacientes que o tratamento para a obesidade, ele tem 3 fases. Tem a fase inicial, que é a perda ativa. Tem a fase de platô, que é onde a maioria dos pacientes para o tratamento. Porque eles dizem, eu estou fazendo tudo e não está acontecendo nada. Porque é muito longo o tratamento, assim, para você ver um resultado. Como é que isso acontece, assim, mais ou menos em média? Porque normalmente ocorre acaba acontecendo… a maioria dos estudos é com 6 meses, né? O tratamento para a obesidade, assim, a perda ativa. Mas, assim, o tratamento é para o resto da vida. E essa fase de perda ativa ocorre no começo, né? Que a gente usa medicamento, mudança de estilo de vida. Na fase de platô, essas forças de reganho de peso, elas se igualam às forças de perda que eu estou executando. E aí a perda de peso estaciona. E aí o paciente fica frustrado, porque ele está indo para academia, fazendo dieta, fazendo tudo e não perde. Aí começa a achar que vai… Aí não está dando resultado, eu vou parar. Vai Só desistir. que quando eu paro, eu tiro as forças de perda e se mantém as de reganho. E eu reganho o peso. E você explica normalmente isso para os pacientes? Explico, porque eu digo muito assim, não desista do tratamento. Você vai chegar no platô e é hora de reajuste de tratamento, não é hora de desistência. E não suma, né? Porque normalmente eles desistem, ficam com vergonha até do médico, porque acham que não estão dando resultado e deixam de vir. E é assim, uma fase muito crítica, porque é aquela sensação de frustração. E a terceira fase, que é a fase de manutenção do peso perdido, que eu digo é para o resto da vida. Nessa fase de manutenção do peso perdido, é muito importante a atividade física, que os estudos mostram, né, que é o que mais mantém peso perdido. Além disso, os estudos mostram relação com o automonitoramento do peso, porque quando eu vi que eu ganhei um pouquinho, eu já tomei medidas para… É como um paciente com diabetes, a glicose subiu, eu vi aquilo, eu tomo medidas. Se eu não enxergar, então eu vou deixando que eu vá ganhando cada vez mais. E a terceira coisa é o acompanhamento médico, porque é uma renovação do meu compromisso com o tratamento. E às vezes ajuste também, né, do tratamento. Agora, infelizmente, no SUS não tem as medicações ainda para obesidade liberadas. Sim, verdade. E aí acaba que você tem uma grande parcela da população que não vai ter acesso a tratamento farmacológico. Isso, verdade. Mas eu vi que recentemente eles tá passando tá tendo umas reuniões para liberar alguns medicamentos que já são usados no Brasil, mas que não tem no SUS. Sim. Aí eu não sei como é que tá esse trâmite, se tá mais perto, se não tá de liberar.
Ou você acha que vai demorar ainda para ter no Eu SUS? acredito que ainda vai demorar, né? A gente É. conseguiu, assim, para diabetes, recentemente, a liberação da dapagliflozina no SUS, que, assim, foi uma vitória enorme, porque diminui internamento de insuficiência cardíaca, doença renal, previne doença renal. É um remédio que diminui mortalidade. Mas a semaglutida, pelo custo, eu acredito que vai demorar mais. A semaglutida, a tirzepatida, né? A própria Liraglutida, que eu liraglutida acho que era esse, era liraglutida que eu li, que tá, estava tá nesse processo da mais na liraglutida. frente. Que tá, porque ele é mais antigo, Porque né? semaglutida e tirzepatida são mais recentes. É o primeiro análogo, né? Então ele estava mais, mas eu acredito que ainda vai demorar um pouco para Verdade. isso acontecer. Mas eu acho assim importante, o que a gente já discutiu aqui, que existem os tratamentos farmacológicos, mas a gente tem que entender que não é só isso que vai Isso. fazer você perder peso e manter. Você tem que ter um conjunto de estratégias. E aquela questão do básico bem feito, que a gente sempre fala, é exercício e dieta, exercício e dieta. Eu sei que a vida é corrida, às vezes tem semanas que você não consegue estar tão presente ali na atividade física, mas a gente tem que tentar manter uma constância. Sim. Porque a constância também vai importar. Não adianta você fazer exercício um dia e passar um mês sem ir. Isso. E a dieta comer bem, eu como, mas eu me alimento bem na semana toda. No final de semana, não. Eu gosto muito de dizer para os pacientes que o segredo do tratamento da obesidade é a consistência. Digo, eu prefiro que você faça atividade física 2 vezes por semana. Lógico, o ideal é que faça mais, mas que você consiga criar uma meta que você consiga executar por anos, do que você, eu quero fazer todos os dias e em um mês você pare, né? Porque foi uma mudança muito grande aí que você não conseguiu dar dar conta, né? Na sua agenda, na sua rotina, e você se frustre. Então, e a gente eu vejo muito isso, né? A gente vê os pacientes perdem peso, às vezes a gente continua acompanhando mais com a frequência menor no consultório. E aí, quando eles param a atividade física, normalmente é quando eles reganham o peso. Algum grau. Então, a atividade física tem uma relação muito forte com esse reganho. E eu digo, não, vocês não podem parar. Não, e a gente até falou isso com o Dr. Josivan sobre a produção de irisina, que é uma Sim. molécula produzida pelos músculos, e tem estudos mostrando que ela pode induzir esse processo de formação do adipócito bege, esse processo de bronzeamento, amarronzeamento do tecido adiposo branco para bege. Mas isso é induzível. Se você tira o estímulo, em modelos animais, você vê que em torno ali de 4 semanas, você volta a ter o adipócito branco de novo. O bege volta para ser branco. Então, a gente foi feito para fazer exercício. O ser humano, o animal, né? ele foi feito para fazer exercício. Então, encontrar aquilo que te dá prazer. Vou nadar, vou correr, vou fazer musculação. Tem gente que não gosta de fazer musculação, que é um pouco, dependendo do treino. É monótono. Mas aí você vai conversando com o seu personal, procura um profissional experimentar, adequado. né? Eu digo muitos pacientes, experimentem. Eu não gosto disso, veja outra coisa. Faça uma aula experimental. Tem uma paciente minha que eu fiquei insistindo ela fazer aula experimental. Ela com 70 anos, se encontrou no MMA. Olha aí! E hoje é super feliz, me chama para fazer aula com ela e tudo. E crossfit, tem muitas idosas fazendo crossfit. Isso. Eu acho isso o máximo. Exatamente. Fico me imaginando no futuro fazendo crossfit, essas coisas assim. Porque eu sou mais da musculação e spinning. É o que eu gosto mais. Aí cada um vai procurando aquilo, nadar também de vez em quando. E se identificar, né, com aquela atividade faz com que você faça com prazer, conheça as pessoas diferentes. O esporte, ele traz uma série de coisas boas, né? Além da parte física, a socialização. Então, é muito bom. Verdade. Realmente. Vamos passar para o próximo, por favor? Aí aqui, ainda sobre essa pesquisa no último ano no Google Trends, é o que tá em alta esse gráfico. Sim. Então, principalmente, eu botei aqui 4 perguntas em alta, que teve mais de 100%, mais de 1000% de aumento, por exemplo. Quais testes podem ser usados para ter parâmetros sobre sua taxa de obesidade? A gente até já falou aqui sobre a análise da composição corporal. Que alimentos ajudam a evitar a obesidade mórbida entre os jovens? Olha a pergunta. Os jovens. Os jovens, né? Um tema importante. É. E que alimentos ajudam a evitar? Essa aí ficou repetida. Não, é porque eu acho que quando muda... Quando tira a exclamação. Um acento, muda uma coisa, mas na verdade essas duas são a mesma. E obesidade mental, eu fiquei obesidade mental, mas isso tem muito a ver com a questão que você falou, das emoções, que isso pode afetar a vontade de comer. Você pode querer comer coisas mais doces, mais salgadas, coisas hipercalóricas. Isso.
Acho que é isso que essa pergunta quis E falar. também eles falam muito de... que eu atendi até ontem uma paciente que disse cirurgia bariátrica, né? Aí ela disse, doutora, eu preciso fazer a cirurgia no meu cérebro, Ah, tá vendo? né? Bateu com obesidade mental. Eu acho que tem também a ver com essa questão de estilo de vida para regulação do centro de saciedade, né? Porque a gente sabe que alguns comportamentos, eles inflamam o centro de saciedade cerebral e fazem com que você precise comer mais para ficar saciado. Por exemplo, privação de sono, uso de telas, alimentos ricos em gordura, Que é alimentos tudo que que é está aumentando inflamatório. nos últimos anos na humanidade. As Ah, pessoas ficam muito tempo em isso, tela, as pessoas iFood isso. toda hora, pedindo comida pronta e não cuidando da alimentação, do exercício físico. É tudo que está Isso, acontecendo. alimentos industrializados, que eu gosto muito de dizer, a gente ganha peso com caloria, mas a química, mesmo que seja zero caloria, né, alimentos muito industrializados, eles acabam inflamando também, né, e Exatamente. piorando a saciedade. Então, eu acho que tem essa questão do comer emocional, do comer pelo prazer, mas também tem essa questão da fome cerebral, que antigamente as pessoas não entendiam, né? Centro de fome, Não, saciedade, é. balanço A gente energético. falou no episódio anterior sobre regulação da ingestão alimentar, sobre hipotálamo, Isso. tudo isso. A importância desses avanços. Inclusive, eu comentei isso no episódio passado, aí comentando com você um pouquinho também, que no final do ano passado eles descobriram, inclusive, na região lá do nosso cérebro, no hipotálamo, que tem lá os centros que regulam a fome, e eles descobriram um novo grupo de neurônios responsivos à leptina, que é o hormônio que a gente produz pelo tecido adiposo e que vai dar mais saciedade. E Isso. eles descobriram um grupo novo de neurônios que respondem de forma aguda à leptina, A porque leptina. antes não se sabia como era essa regulação mais aguda, porque a regulação pela leptina era uma coisa que era vista a mais longo prazo, uma regulação mais Sim. prolongada. Já a grelina, que é o que dá fome, que você falou, é mais agudo. Então, não tinha Sim. esse conhecimento desse grupo de neurônios para a leptina. E aí, nesse estudo, eles viram isso. Foi publicado agora, novembro de 2024. E aí você vê a importância de se fazer pesquisa. Por quê? Porque a gente tem muito conhecimento? Tem. Mas a gente não sabe tudo que acontece dentro de um adipócito. Sim. E aí, essa questão desse novo grupo de neurônios que responde à leptina de forma mais aguda, a questão da memória obesogênica, que foi visto que tem um padrão epigenético, a gente falou isso no episódio passado. Então, tudo isso é para mostrar o quê? Que realmente não é porque a célula de gordura é ruim. Tem que deixar isso claro, que as pessoas, ninguém quer ter gordura, todo mundo acha que célula de gordura é ruim, mas o problema é que a sociedade vive um momento atual onde tem um boom de industrializados, sedentarismo crescendo, então você pega uma célula. Controle de estresse, Controle né? de estresse, Cortisol, não dorme direito. Aí você tem uma célula que ela tem uma capacidade de armazenar gordura dentro dela, ela tem uma atividade hormonal, ela funciona super bem, ela é super importante para o nosso corpo. Sim. E aí, se você tem um estilo de vida que faz com que essa célula tenha que sofrer alterações, crescer muito para poder dar conta do que você está colocando para dentro, e também tem outros fatores genéticos envolvidos também por trás, aí você acaba achando que essa célula não funciona. Por isso que todo mundo quer perder gordura. Isso. E assim, quando a gente fala de célula de gordura, é como se fosse uma coisa ruim. Isso. É quase um câncer. Então, verdade. É a célula mais mal vista. Né? Tem um artigo que saiu agora nesse ano, numa revista super boa, aquela New England, falando sobre isso. Primeiro parágrafo, o autor já fala. O tecido adiposo, as células de gordura, elas são muito mal vistas. Nem nos livros de anatomia, nem nos livros de histologia você tem tanto detalhamento. E realmente, eu dou aula de histologia, que é o estudo dos tecidos, e a anatomia você estuda todo o corpo, os órgãos, como é que eles fazem conexão entre si, né? E como é que eles estão presentes no corpo, cada sistema, quais são esses órgãos. Resumindo, você pega um livro de histologia, que é o detalhamento desse tecido do coração, do músculo, como é que ele é. Você pega o capítulo de tecido adiposo, é mínimo. Assim, você não tem um desenvolvimento. É uma coisa realmente histórica, né? É histórico. E assim, é importante a gente lembrar que o tecido adiposo, assim como o músculo, são órgãos endócrinos. Então, eles são extremamente importantes. Eles produzem hormônios que interferem no metabolismo do corpo todo, desde lipídio, de insulina, de saciedade, de várias funções, né, corporais. Então, ele é um tecido extremamente importante.
assim como o músculo que produz a irisina e outras miocinas, né? E aí, a gente realmente precisa ver ele como um órgão mesmo. E não como uma... Porque eu acho que ainda é visto como uma parte da pele, sei lá, uma É, coisa à parte, é. né? E só tem função mesmo de armazenar gordura e deixar você E mais gordinho. É basicamente isso que as pessoas isso, pensam. pensam, exatamente. Mas na verdade, não. Agora, do mesmo jeito que se você estiver se alimentando mal, não fizer exercício, vai afetar a célula de gordura, também afeta o músculo. Não adianta você ir para Isso, academia e passar depois um ano sem ir. Você vai mudar completamente isso. a composição do seu músculo, vai perder fibra. E o adipócito não é diferente, ele também vai sofrer alterações. Então, assim, o problema não está na célula de gordura em si, o problema está no que a gente faz O com estímulo nós que eu dou, mesmos. né? O estilo de vida que resulta numa disfunção daquele tecido, né? Exato. Tanto do tecido, principalmente do tecido adiposo, mas do tecido muscular, ficam disfuncionais por um estilo de vida que não é o adequado para a gente, né? Exato. E a gente está falando isso pensando muito na morfologia, na forma da célula, na função que ela faz, mas a gente também tem que pensar, lembrar do componente genético. Sim, Porque tem pessoas que vão nascer com alguma alteração genética, que aí vai deixar a pessoa mais predisposta a ganhar peso. sim, Entendeu? E verdade. já tem gente que nasce com alguma alteração genética que vai estar mais predisposto a perder peso. É, Tem gente que para perder peso é muito difícil, mas tem gente que para ganhar também é. Eu sou um sim. exemplo desse. Eu para ganhar um peso é uma luta. E se ficar doente, já perde 3 quilos. Entendeu? Na minha família toda é assim. Mas tem gente que não pode comer 3 uvinhas no almoço que já. Ah, já não posso comer muito, porque senão eu vou engordar. Já tem uma tendência, uma facilidade. É. Eu gosto E muito de dizer para os pacientes, né, que chegam com obesidade, do jeito que nós somos diferentes por fora e nós herdamos as nossas características, né, o cabelo, o olho, o nariz dos nossos pais. O nosso metabolismo por dentro, a gente também vai herdar esse padrão. E isso verdade. vai predispor eu ter obesidade. Não é porque eu sou o alecrim dourado que eu sou mais magra. Eu tenho uma genética É. que facilitou, né? Eu tenho um padrão de saciedade, que eu como menos e fico satisfeita, né? Fico saciada. Como também o diabetes. Meu metabolismo de glicose é diferente do seu, né? Nós vamos comer a mesma quantidade de calorias, e talvez você ganhe mais peso que eu. Então, essa questão genética é muito importante ser entendida até para que se diminua um pouco esse preconceito, né? Em relação à obesidade. Porque do mesmo jeito que tem gente que luta para perder peso, mesmo fazendo tudo certinho, como você falou, passa por um tratamento farmacológico, faz exercício, alimenta bem, aí chega naquele platô lá, já era, não perde mais, demora muito, aí daqui a pouco começa a ganhar. Tem também pessoas, como eu, Que que, querem que, que ganhar. tipo, para mim sempre foi muito difícil. Eu sempre fui magrinha, não consigo ganhar massa magra, não perco, mas também não ganho, e quando Sim. ganho, perco. Aí toda ali, né? Digamos no platô. Na luta. Mas aí, somando tudo isso, quando chega nós mulheres, quando nós chegamos na menopausa, aí a complicação pode aumentar a quantidade de gordura abdominal, visceral, né? Que a gente Isso, é tava falando. verdade. A gente fala muito sobre produção hormonal de tecido adiposo, mas, por exemplo, a leptina ela é muito mais produzida nas células de gordura subcutâneas. Sim. A produção é muito maior. E mulheres, normalmente, elas tendem a produzir mais, 2 vezes a 3 vezes mais leptina do que homens. Porque leptina, ela também tem um papel importante na fisiologia feminina, inclusive na formação das nossas células lá dentro dos ovários, que tem lá o óvulo. Lá você tem uma atuação da leptina nessa formação dessas células reprodutoras. Leptina, ela tem um envolvimento muito grande com a função ovariana. Sim, sim. Então, para nós mulheres, a gente precisa ter mais leptina. Por isso que aquelas ginastas que perdem muita Que a gordura gordura, corporal. acaba que muitas nem menstruam, desregula o ciclo. Exatamente. Então, Porque a falta de gordura não produz leptina, né? baixa muito, exato. Então, a gente precisa realmente pensar que E cada aí, pessoa é diferente, e mulheres que é, vão entrar na menopausa, diferentemente dos homens. isso. E aí vem as complicações, né? Da falta de gordura, que é a osteoporose, porque a mulher não está ciclando, né? Exato. Alterações da própria genitália feminina, né?
Tudo por Verdade. causa da falta de gordura corporal. Que é o que a gente vê nos pacientes com lipodistrofia. É, que é o que a gente vê nos pacientes, principalmente com lipodistrofia generalizada congênita, que a gente vai falar isso nos próximos episódios mas nas pessoas que têm lipodistrofia parcial, que a perda é mais nos membros da gordura, perde mais nos membros, aí vem aquela questão que você falou, da localização importa. Porque geralmente mulheres, elas têm mais gordura do que homens, a porcentagem de gordura é um pouquinho maior, e geralmente acumula mais coxa, região glútea. Sim. Que os estudos mostram que essa gordura da coxa, da região glútea, ela tem uma função mais cardioprotetora. Verdade. Enquanto os homens, eles tendem a acumular mais na região visceral, que já tem estudos mostrando que a gordura visceral, ela é ruim. Ela pode afetar a nossa saúde cardiovascular. Essa gordura periférica, ela produz mais adiponectina, né? Outro hormônio importante. Outro hormônio importante, que é produzido pelo tecido adiposo e está relacionado com esse efeito anti-inflamatório, né? Cardioprotetor. Inclusive, a adiponectina, ela melhora a sensibilidade à insulina. A insulina. Que é uma coisa muito importante, principalmente para quem tem obesidade, que acaba tendo resistência à insulina também. Isso. Tem resistência à leptina e tem resistência à insulina. Isso. A gente falou também sobre isso em alguns episódios anteriores. Então, assim, é incrível como você tem uma célula que é super julgada, super mal vista, mas ela é super importante. É o vilão, e na verdade não é. Por isso que o tema dos episódios passados teve um que foi isso. Por que as células de gordura não são as vilãs que pensamos? Porque ela tem, sem ela a gente não existiria. Para começo de história, não tinha como ter. Como é que ia armazenar a gordura da dieta no adipócito branco? Como é que ia ter a célula que produz calor, termogênese? Embora músculo também tenha, faça um pouco também, mas assim, adipócitos marrons são super importantes. Então, a produção hormonal dessas células, leptina, adiponectina, são super estudadas, tem um papel importantíssimo. E aí, por isso que a gente tem que entender mais como é que a gente consegue regular isso e deixar claro que muita coisa a gente sabe, mas a gente não sabe como induzir aquilo. A termogênese mesmo, a gente vive hoje numa era de muitos produtos que são vendidos termogênicos, mas como a gente comentou antes, eu e o Dr. Josivan, se você for ver os problemas que os termogênicos vão causar, eles dependendo da quantidade, da substância que eles usam, pode ser muito ruim para a nossa saúde. A maioria dos termogênicos não tem efeito, né, de aumento do metabolismo. E os que têm, eles têm muitos efeitos colaterais e não é uma coisa, vamos dizer, importante o aumento do metabolismo que eles causam. Mas aí eles causam arritmias, pode causar ansiedade, uma série de alterações. E perda da massa magra também. Perda de massa magra. Só que a gente vive bombardeado hoje por diferentes produtos que são lançados. E assim, nada contra a ser lançado suplementos, mas eles têm que ter uma comprovação científica. Isso, claro. E muitas vezes é baseado tudo em modelo animal. E quando você vai estudar termogênese, o tanto de molécula que pode estimular a termogênese, a própria lisina que a gente falou, tem outros hormônios que podem estimular. Então, você precisa de um estímulo do sistema nervoso. Sim. Seu cérebro vai mandar um estímulo lá para aquele adipócito marrom para induzir a termogênese, essa produção de calor. E aí, como usar gordura como fonte para produzir calor, aí você perde peso, porque a gordura vai ser usada lá na termogênese, e aí você perde peso. Só que não é uma relação direta. Quanto mais eu consumir daquela substância, eu vou ter mais termogênese. Porque a gente não sabe como é que regular isso. A gente só pensa, vou usar tantos miligramas de tal substância, aí eu vou ter tantos % de queima de gordura e você vai ficar magra e tá tudo bem. Não é exatamente isso. Na verdade, a coisa é muito mais complexa, né? Muito mais complexa. E o estilo de vida é muito mais importante, né? Exato. Então, por exemplo, eu pego muito o consultório. Doutora, eu não consigo perder. Aí eu pergunto, que horas você dorme? Eu durmo meia-noite, que horas você acorda? Eu acordo 5 horas da manhã. Nossa. Então, há quantos anos? Não, há muitos anos, porque tem 1 milhão de coisas para fazer. Normalmente, o sono não é um sono de qualidade, né? Que a gente precisa entrar em todas as fases do sono para que o sono seja restaurador. Porque uso eletrônicos, porque... Então, assim, tem 1 milhão de coisas acontecendo, né? Mas a gente acha que se eu tomar uma medicação, eu vou conseguir regular. Resolver todos os meus problemas, perder peso, e isso vai ficar para sempre. Exatamente. O problema tá aí, mas eu acho que também o mundo, as coisas, elas giram em torno disso. As pessoas falam, né, quem tá vendendo, o que você quer ouvir. E o pior
E o pior é que você vê, assim, muito profissional vendendo coisa assim. É verdade. O complicado é isso, porque você é uma pessoa leiga, você não é da área da saúde. Aí você vê um profissional falando que tem um método, que tem um produto, que tem algo que vai fazer. E pode ser o que for. Se você não tiver um acompanhamento médico, tudo isso que a gente falou, essa mudança de estilo de vida, não tem produto milagroso Não. que vá resolver o seu problema. Por falar em produto, vamos passar o próximo, por favor. Eu acho que a gente vai entrar agora na análise do Mondiaro. Por que a gente vai falar de Mondiaro? Porque é um tema super falado. E agora que a gente já sabe que vai ter o Mondiaro de fato oficialmente no Brasil, que vai ser em junho, não é isso? É, dia 7 de junho o lançamento. 7 de junho. Então, até então, a gente tá vendo o Mondiaro chegando aqui de diferentes formas aí, que a gente sabe que não é muito legal, porque tem que manter a temperatura, tudo. Mas você vê, ó, Mondiaro preço é a coisa mais pesquisada. E valor Mondiaro, que isso entra na mesma coisa. Ozempic e Mondiaro, essa pessoa aqui queria saber as duas. Aí Mondiaro Brasil, Mondiaro emagrecer, tem tirzepatida, que é o princípio ativo. Enfim, podemos observar aqui que é um tema que está no Brasil nos últimos 12 meses. As pessoas perguntando muito, inclusive depois que foi visto que vai ter a liberação de fato oficial aqui. Sim. Né? Aí vamos falar um pouquinho do Mondiaro, já que a gente está falando tanto de ganho de peso, isso e aquilo. O que é que esse Mondiaro tem, doutora Bartira, que está todo mundo atrás desse Mondiaro? O Mondiaro, ele foi comparado, né, com a medicação que a gente mais usa hoje, que é a semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy. E ele tem uma perda de peso superior, bem superior. Então, enquanto a tirzepatida, a semaglutida, né, que é o Ozempic, é de 13%. O Mondiaro, né, é 20%. Em pacientes respondedores pode chegar até 26%, na dose de 15 miligramas. Fica bem parecido com cirurgia bariátrica, porque geralmente cirurgia bariátrica dá isso, uns 25% de peso. Isso, é comparável à cirurgia bariátrica, né? E aí, os efeitos colaterais são semelhantes, né? Que é o enjoo, pode dar constipação intestinal. Mas seria o medicamento da atualidade que mais leva à perda de peso, né? Por isso que está todo mundo atrás. Por isso essa febre, porque a gente vive uma epidemia de obesidade e também um aumento da procura de uma imagem, né, muito boa, né? As pessoas com essa questão das redes sociais, então eu quero ter um corpo lindo, um corpo perfeito. E essa busca desenfreada por isso tem feito as pessoas usarem até de forma, todo tipo de forma, o Mondiaro. Inclusive várias canetinhas falsificadas. Isso, inclusive de insulina. Também. Trocam o rótulo da insulina, botam no Mondiaro. Gente, olha isso. Aí. Então, às vezes a pessoa nem tem diabetes, quer só perder peso. Isso, né? E um risco altíssimo. E eu vi também muito uso de Mondiaro para fins estéticos. Às vezes, a pessoa super musculosa nem precisaria, teoricamente, usar Mondiaro. Sim. Porque a principal função dele, a gente falou em alguns episódios anteriores que o Mondiaro, ele é uma combinação de GLP-1 e o GIP. É uma quimera, né? Ele pega os dois receptores. Exato, que são moléculas que a gente produz no nosso corpo e elas induzem saciedade. E aí, quando você combina os dois... Você potencializa o efeito da medicação. Exato, porque o outro, o Ozempic e o Wegovy, que tá ali, só é um. Ele só age no GLP-1, exatamente. Né? Aí essa questão do Mondiaro dá mais perda de peso, porque eles associaram GLP-1 e o GIP. Então, ficou realmente trazendo um efeito maior. Mas ele também foi usado para diabetes. É usado para diabetes. Os primeiros estudos foram com diabetes. Inclusive, o nome Mondiaro é a apresentação para diabetes. E a apresentação para obesidade, que vai chegar no futuro, né? Do mesmo jeito que chegou primeiro o Ozempic e depois o Wegovy, se chama Zepbound. Ah, tá. Que é a apresentação para obesidade. E o Mondiaro, né? Inicialmente era o nome que eles queriam colocar. O Mondiaro, ele é interessante porque ele, além de agir no centro de saciedade, né? Dando uma saciedade maior e tendo vários efeitos metabólicos, como o GLP-1 já tinha, mas de uma forma mais potente, ele também age no tecido adiposo, que a semaglutida, que é o Ozempic, não agia. Pois é, então, a gente isso viu é bem interessante. Aqueles dados que o Mondiaro ele também pode induzir aquele processo de bronzeamento dos adipócitos, pegar o branco e converter em bege, que é uma coisa interessante, porque o bege, ele não é exatamente o marrom,
Mas ele é termogênico quanto o marrom. Ele é um Isso. intermediário. Ele agiria nas mesmas vias, né? E aumentando o metabolismo, aumentando a sinalização, melhorando a resistência à insulina. Então, no tecido adiposo. Então, vários efeitos que o GIP, porque existe receptor de GIP no tecido adiposo, mas não existe receptor de GLP-1. Pois é, olha isso, gente. Por É, isso que o Mondiaro, colocando um a mais, o GIP, junto com o GLP-1, já trouxe esse efeito maior. esse efeito maior. Mas é como a gente falou, tem que ser prescrito por um profissional adequado, ele tem que ter vindo no armazenamento adequado, porque não é Isso. simplesmente trazer, é uma canetinha, mas não é uma caneta igual você escreve. Tem ali moléculas sintéticas que É. precisam estar armazenadas numa temperatura adequada. Tem um período, né, que pode ser usado, depois daquele período não vai se Exato. perder, Começou a né? usar 30 dias, ou Isso, pode variar. exatamente. Fora da geladeira pode ficar 21 dias. Então, assim, às vezes as pessoas compram a medicação na dose de 15 miligramas, que é a dose mais alta, para usar a dose inicial 2,5 e fica meses usando a medicação. Enfim, tudo isso, né, bem, até a forma de conservação que foi trazida de fora. São várias questões que a gente não tem como controlar, como quando há o controle quando ela é vendida dentro da farmácia, né? Então, Verdade, isso é complicado, bem. viu? É. E, assim, a saúde, eu gosto muito dos pacientes, assim, a saúde é uma coisa muito preciosa. A gente não deve brincar com isso, né? Mas tá uma febre. Tá, assim. Mas agora que a gente já sabe que em junho vai ter vamos ver o valor que vai ser, porque assim, não são medicações baratas. Não são. E aí por isso que acaba se restringindo muito, porque quem tem condição de comprar aquilo ali. É o pessoal que tem um mais poder aquisitivo, E né? assim, não é, como você falou antes, não é só questão de usar o medicamento. É toda uma mudança de estilo de vida. Isso. Então não adianta, você pode até ter a condição de comprar o Mondiaro, o Wegovy, o outro medicamento que tiver aí disponível, que seu médico passar, mas você tem que fazer todo esse trabalho junto. É uma via bidirecional. O médico, ele não vai fazer milagre, né, doutora Bartira? Não existe milagre. Não. O médico, ele vai te ajudar nesse processo, mas você também tem que se ajudar, porque senão. E o entendimento da doença crônica. Se eu penso, eu vou ter condições de comprar Monjaro por 6 meses para eu perder peso. E depois, como vai ser essa manutenção do peso se eu não trabalhei os pilares de qualidade de vida, né? Continuo dormindo mal. Continuo dormindo mal, continuo com comer ansioso, para me compensar por coisas que eu não consigo ter tempo para lazer, para outras coisas. Eu continuo escolhendo alimentos industrializados, pulando refeições, né? Que a gente vê isso muito no dia a dia das pessoas, né? Comendo. Não se programar para produzir seu próprio alimento no final de semana, fazer as marmitinhas. Ou então comprar. Hoje em dia tem várias empresas que você consegue já vir congeladas, marmitinhas, fit ali, que você vai comer. Então você continua com aquela vida, né? Chega em casa, passa o dia sem comer, aí pede um fast food, come, vai dormir tarde assistindo Netflix. E no outro dia começa tudo de novo. E eu acho assim, quando você fica sedentário, seu corpo ele muda completamente, ele se acostuma com aquele novo evento. Sim. E quando é o contrário, quando você tá muito assíduo na academia, tá constante, quando você não vai, falta um dia, 2, ficou doente, acontece, aí você falta, já é a mesma coisa. Eu fico agoniada quando eu não vou, porque você já tá tão acostumada com aquilo que quando você não vai pra academia, você se sente estranho. Isso. E quando você tá sedentário e você começa a fazer, dói tudo. Você começa a ficar dolorido no início, porque fazer exercício, se for musculação, você vai exigir do seu músculo, você vai causar um dano na fibra muscular, então você vai… No outro dia, às vezes, não consigo nem andar. Então, nos primeiros meses que a pessoa começa a fazer exercício, ela já quer desistir. É verdade. Porque tá dolorido, você tá se adaptando, né? Seu metabolismo vai se alterando com base aquele novo cenário. Então, tudo isso também faz você, vou fazer mais não, porque vou tomar ali aquele remedinho, aquele shake, que vai dar certo, eu vou perder peso, tá tudo ok. Mas não é assim. Não. Por isso que esse podcast, a gente vê muita gente falando sobre isso também, mas assim, a gente quis fazer o podcast, trazer várias pessoas, para que a gente vá discutindo esses assuntos que são importantes. E se vocês tiverem também perguntas, questionamentos, podem colocar nos comentários, que a gente vai vendo para os próximos. Aqui é bem dinâmico. Sai uma coisa nova, eu já coloco no roteiro, aí já falo com o convidado, olha, vamos falar também disso, porque teve novos dados, para deixar claro que não é uma coisa assim, só tem isso de conhecimento. Não, gente, o conhecimento que a gente sabe é a ponta do iceberg. Verdade. Toda a vida que eu vou pro computador ver o que é que saiu de pesquisa nova, eu fico impressionada
também a gente tem que fazer a triagem do que a gente vai ler. Sim. E lembrar que todo estudo tem limitações, que eu não posso extrapolar dados feitos em modelos animais 100% para humanos. A gente vai ver o mecanismo de ação, por exemplo, do medicamento no modelo animal, em células em cultivo. Aí depois a gente faz os estudos clínicos em humanos para depois liberar esse medicamento. Então, são muitas etapas. E a gente tem que saber triar também o que a gente vai ler, para a gente poder estar passando informações corretas. E muitas vezes na ciência a gente vê assim, fulano publicou uma coisa 20 anos atrás dizendo que era um mecanismo que acontecia dessa forma. Aí daqui a pouco as pessoas continuam estudando e, mas não era bem assim. A gente está vendo que existe uma outra via que pode resultar naquele mesmo achado, mas não é exatamente como foi dito há 20 anos atrás. Então a gente tem que estar sempre se atualizando. Sim. Vai sempre crescendo, né, o conhecimento. Não dá para dizer assim, já sou médica, tenho meu doutorado, meu mestrado, e parei de estudar, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Não existe isso. É infinito, né, o conhecimento. A gente nunca consegue abarcar tudo e conhecer tudo. E, assim, especificamente a fisiologia do tecido adiposo tem crescido muito, né, os estudos, como você disse. E, assim, é lindo de ver, eu digo assim, é muito bonito de ver como o funcionamento, né? Como tem detalhes que a gente vê, como é bonita a fisiologia do tecido adiposo, né? Isso, e as tecnologias, elas estão evoluindo muito. A gente está conseguindo hoje estudar. Como eu falei nos episódios anteriores, quando a gente fala em tecido adiposo, a gente só pensa na célula de gordura, no adipócito. Mas ali tem várias outras células. Sim. Células tronco para renovar. Eu tenho células do sistema de defesa do nosso corpo, macrófagos. Eu tenho muitas outras células ali constituindo aquele tecido. E elas interagem entre si, elas enviam moléculas através do sangue para outros locais. Então, assim, você vê que é uma área muito linda, que é a parte molecular. O que é que está acontecendo dentro de cada célula dessa? Às vezes, dentro da célula de gordura, você tem mais expressão de alguns genes. Na célula tronco, são outros genes que estão mais expressos. E aí você começa a ver esses estudos, porque aqui a gente não fica detalhando isso, mas é tudo muito molecular, muito detalhado, o mecanismo realmente. Então, para você ter um medicamento desse liberado, foram anos de estudo. Então, existe um mecanismo por trás, dentro da célula, que está acontecendo. É verdade. E isso aí não dá para você simplesmente, usei o medicamento, conseguir corrigir ali alguma coisa que está acontecendo naquele paciente e pronto, terminei o uso do medicamento, a célula vai ficar do mesmo jeito para sempre. Não, porque você precisa... né? Você precisa mudar todo o funcionamento daquele tecido, manter realmente. aquilo, mas como é que você mantém aquele funcionamento adequado da sua célula? Nesse caso, a gente está falando da célula de gordura, principalmente. Sim. Mantém fazendo exercício, mantém com estilo de vida adequado, se alimentando bem, porque a célula de gordura, ela se comunica com o músculo, como a gente falou no início, se comunica com o pâncreas, se comunica com o cérebro. Se ela estiver desregulada, tudo isso vai ficar desregulado. Sim, verdade. Então, assim, é uma área que cresce muito, eu fico muito feliz de estudar isso. Com você também, doutora Marta, a gente tem trabalho juntos, doutor Josivan e vários outros convidados que vão participar aqui do nosso podcast. E aí eu queria agradecer, doutora Bartira, por essa conversa, que a gente tinha muito mais coisa para falar. Mas gente, a gente começa a falar aqui, é tanta coisa legal, a hora passa voando. Verdade. Dá para passar o dia todinho falando desse tema. Mas a gente vai ter outros episódios interessantes mais para frente. Então, queria te agradecer pela disponibilidade de estar aqui. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho, que eu acompanho sempre. Sou paciente da doutora Bartira e acho, assim, fenomenal, porque a gente tem que ter mais pessoas que nos inspirem a querer um estilo de vida melhor. Às vezes a gente posta um treino no Instagram ou posta falando alguma coisa, um vídeo. Aquilo é importante para gerar impacto para a vida das pessoas. Sim. Às vezes a pessoa está lá perdida, a pessoa está sem rumo, e aí vê um vídeo desse. Então a gente, como profissional de saúde, como educador, a gente tem esse papel de levar conhecimento, trazer dados interessantes que possam ajudar você que está aí, que está na dúvida, perdido, com diferentes tipos de coisas que você pode fazer para perder peso e você não sabe o que é obesidade, você não sabe como é que funciona o medicamento, aí tem shake, tem isso, tem aquilo. Então, assim, é importante a gente contar com profissionais que realmente vão nos ajudar. Sim. E você é uma delas. Então, muito obrigada pela sua participação. Obrigada a você pela confiança, Juliana. Eu fiquei super feliz de ser convidada. Admiro demais seu trabalho.
E acho lindo, assim, sua paixão pelos adiposos. Quem falar mal de célula de gordura, olha, não venha falar perto de mim. Mas é isso. Então, muito obrigada, gente. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar nossos vídeos. A gente tá começando agora esse podcast, mas a ideia é a gente tá sempre trazendo coisas novas. A ideia é que ele dure muito tempo. Então, assim, a gente precisa contar com vocês também para divulgar nosso trabalho aqui, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.